Boa noite, irmãos. Daremos início ao bendito culto ao nosso Deus. E eu convido os irmãos a abrirem nos Salmos. Cinquenta e quatro. Salmos 54. Esse salmo é um salmo escrito pelo rei Davi. E Davi, ele escreve esse salmo quando ele foi traído pelos zifeus. Quando ele estava fugindo de Saul, Deus estava com Davi, mas esses homens daquela terra de Zifeu, eles então foram lá e deduraram para Saul a respeito de Davi. Então houve a perseguição, e Davi então, diante disso, ele vai orar, para que Deus possa o socorrer diante dessa situação. Então a situação é essa: Saul querendo matar a Davi. Ainda Davi não era rei, e ele foi traído pelo povo onde ele estava. Então no capítulo 54, a partir do versículo 1, diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faze-me justiça, me defenda pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, e dá ouvidos à palavra da minha boca. Pois contra mim se levantaram insolentes. Essa palavra insolentes, no grego, ela dá o significado daqueles que se apostataram da fé, entre eles Saul. Então, quando fala que os insolentes são aqueles que se apostataram, que abandonaram a verdadeira fé. E esses homens que abandonaram a verdadeira fé, então agora eles começaram a se levantar contra Davi, que era o homem que andava na fé de Deus. E os violentos, os cruéis, procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Homens que eram cruéis, violentos, e homens que não se importavam, que quando fala que não tem Deus diante de si, eram homens que não se importavam com Deus mais. Eles não queriam mais saber de Deus. Eles estavam obstinados a fazer o mal contra Davi. Homens que abandonaram totalmente a Deus. No versículo 4: Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, ele dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações. E os meus olhos se enchem, contemplam a ruína, a derrota dos meus inimigos. Amém? Então nós vemos aqui que Davi, então ele vai orar ao Senhor. Ele vai clamar a Deus por meio desse momento difícil que ele estava passando, em meio a muitas tribulações.
muitas dificuldades, muita opressão. E nós, da mesma forma, não muda para nós hoje, nos nossos dias. Nós também passamos pelas mesmas lutas, mesmas dificuldades, mesmas opressões, mesmas ansiedades. Nós, da mesma forma, temos muitos inimigos a enfrentar na nossa caminhada por esse mundo. E o que nós vemos aqui, que Davi, ele entendia que a única forma, a única solução que ele poderia encontrar não estava em si mesmo nem nas suas forças, mas estava em Deus. É por isso que ele fala, né? Ele começa os Salmos pedindo o quê? Que Deus o salve. Diante de todas as coisas que nós temos passado neste mundo, nós temos que entender que só Deus, Ele pode realmente nos livrar e nos salvar. Qualquer tentativa fora de Deus será uma tentativa frustrada. Nós podemos até tentar conseguir, mas no final nós não vamos conseguir. Se Deus não nos ajudar, se Deus não estiver conosco, será tudo em vão, como fala outros salmos, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil, né? Aquele que tenta vigiar por si só, fazer por si só. Mas o que Davi entendia? Que o poder estava na mão de Deus, e era Deus quem o iria defender, era Deus quem iria fazer justiça diante de toda aquela opressão, todas aquelas lutas. E ele tinha uma certeza, né, que Deus faria isso por ele. Essa talvez seja uma das grandes belezas da nossa fé. É nós sabermos que o Senhor vai nos ajudar. Porque os ídolos do mundo, os deuses do mundo, nada podem fazer. Mas nós sabemos que quando nós estamos mesmo na tribulação, nós sabemos que Deus, Ele vai nos ajudar. Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar sozinho, Ele vai sempre nos ajudar. E essa é a esperança de Davi, quando ele foi orar, que Deus iria o ajudar. Da mesma forma nós. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós temos que vir confiantes de que o Senhor vai nos ajudar. É por isso que Ele nos trouxe aqui. Da mesma forma que Deus determina todas as coisas, né, Ele também determina os meios a qual Ele vai operar todas as coisas. E o meio é o momento da nossa oração. É o momento em que você clama e ora, é o momento em que se cumpre a vontade do Senhor determinada eternamente. Então Ele não somente determina o que vai acontecer, mas Deus então, Ele determina como vai acontecer. E o meio da graça, de como as coisas vão acontecer, é a oração. É por isso que ao mesmo tempo que Davi tinha certeza que Deus ia o ajudar, é o mesmo Davi que ora ao Senhor. Nós, da mesma forma, nós estamos aqui porque nós temos certeza que Deus vai nos ajudar. Mas esse mesmo Deus que vai nos ajudar e que nós temos a certeza, é o mesmo Deus que pede para nós orarmos a Ele e clamarmos a Ele. Amém? E como aqui diz, né? Pois o Senhor me livrou de todas as tribulações. Que nessa noite Deus possa nos abençoar nesse momento de oração, né? A tua oração, o teu clamor, a tua luta, o teu agradecimento, a tua confissão de pecados. Não sei que cada um tenha a apresentar diante do Senhor, mas a palavra ela nos fala que Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós. Amém? Que Deus Ele possa estar nessa noite cuidando de cada um de nós e nos ajudando, cada um de nós em nossas fraquezas. Nosso Deus e Pai, como Davi, ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor, ó Deus, pode nos dar a vitória. Amém. Que as nossas forças, nós como seres humanos, nós somos totalmente limitados, ó Deus, ainda mais pelos nossos muitos pecados. Como a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um passo ao próprio curso da nossa vida, quanto mais lutarmos contra os pecados, contra Satanás, contra um mundo cheio de ímpios.
Nós sabemos, ó Deus, que diante de todo esse cenário, nós sabemos que só o Senhor, ó Deus, pode nos proteger, pode nos guardar de todo esse mal que há nesse mundo, ó Deus, pode livrar a nossa família, os nossos filhos, casamento. Só o Senhor, ó Deus, pode nos ajudar. É por isso, ó Deus, que como Davi, nós viemos aqui para orar a Ti, clamar a Ti e pedir ajuda ao Senhor, ó Deus, tendo certeza, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, ouvirá os nossos pedidos do nosso coração, ó Deus, e nos ajudará, ó Deus, seja nos dando a vitória, ou seja mudando o nosso próprio coração diante daquilo que nós estamos vendo, ó Deus. Mas de qualquer forma, ó Deus, seja como vai ser resolvido, nós não sabemos, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor vai nos ajudar. Por isso, Deus, que nessa noite o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, para sempre.